Cara comunidade, nós estamos nessa primeira semana do Advento e também estamos nos momentos finais para a gente fazer a nossa consagração aos Sagrados Corações no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada. As leituras de hoje são muito especiais. Nós temos essa profecia do profeta Isaías, que ele tem uma belíssima visão, que todas as nações correrão para o monte do Senhor. Que bela cena! Eu pensando assim naquela montanha de Elias, que muitas vezes a gente fez a meditação ano passado, da gente subindo aquela montanha, mas não somos só nós, individualmente, que subimos a montanha. Quantas e quantas pessoas estão subindo a montanha de Deus? Aqui o profeta tem a visão de todas as nações subindo essa montanha de Deus, para poder receber a sua palavra, para receber o seu ensino, para viver na sua presença. Então, o Advento é este convite, para que a gente possa subir a montanha do Senhor. Subir a montanha do Senhor diz tantas coisas para nós, do nosso esforço, da nossa decisão, da nossa atitude, porque diz que subir é difícil, para descer todo santo ajuda, mas assim, a subida sempre é muito exigente para nós, o esforço que nós devemos fazer. Mas como deve ser belo quando a gente sobe uma montanha e vê a visão lá de baixo, da região, a beleza da criação. Aqui mesmo no Ceará a gente tem um ponto alto, o ponto mais alto que fica numa serra aqui de Guaramiranga. Quando a gente sobe lá, lá naquele ponto alto do Ceará, a gente olha para a parte de baixo, aquela beleza do infinito de Deus. Então, subir também a montanha significa a gente ter essa experiência com o infinito do Senhor nas nossas vidas e acolher a presença do Senhor em nossos corações. A mesma ideia nós temos no Evangelho. Jesus Cristo se admira com a fé daquele oficial romano. É belo a gente ver isso, porque aqui nós temos uma atitude do Senhor que não é uma atitude revolucionária, como esperavam tantos e tantos sobre um Messias político que iria jogar Roma para fora. Aqui nosso Senhor, ele elogia um oficial romano ao extremo. Ele diz que nunca viu tamanha fé em Israel, quer dizer, entre o povo judeu, o povo das escrituras, da lei, da Bíblia, da Torá, dos profetas. Ele não viu uma fé como a daquele homem que era, bem dizer, um pagão. Aquele homem estava acreditando no Senhor. Quando nosso Senhor vê aquele homem com aquela fé, ele exalta, e se o Senhor tivesse assim, um espírito revolucionário contra os romanos, jamais ele elogiaria um oficial romano, mas é bela a conclusão vai na mesma linha do profeta Isaías. O Senhor diz que virão pessoas do Oriente e do Ocidente ao encontro do Senhor, que virão ao seu encontro. Então, a profecia de Isaías, o Evangelho, nesse tempo do Advento, nos comentam e nos iluminam que nações inteiras, de todos os povos, os mais distantes, haverão de ver a manifestação da luz de Deus. O Salmo também é tão belo, o Salmo que nós escutamos hoje, dizendo para a gente orar, para ter paz dentro dos nossos muros, dentro dos muros de Jerusalém. Nós precisamos orar e pedir a paz dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. Nós precisamos pedir a paz verdadeira em nossa vida, a paz que é um dom de Deus, não é como a paz que o mundo dá. É uma paz que brota dessa experiência de ter Deus ao nosso lado, de confiar em Deus na nossa vida. E diz mais, que haja paz nos teus palácios, Jerusalém. Esses palácios aqui eu interpreto como sendo a minha casa, a sua casa, a casa de todos vocês que estão acompanhando essa celebração. Nós oramos e pedimos sim que haja paz em todos os palácios que acompanham a nossa
celebração, porque cada casa que vive a fé em nosso Senhor tem a principal riqueza que poderia se ter nessa vida, é a maior riqueza. Mais do que qualquer riqueza material, é uma verdadeira riqueza de um verdadeiro palácio. Então, que nós oremos pedindo essa paz verdadeira em nossos lares e para o mundo inteiro. Também nós estamos dentro dessa semana que nós vamos nos voltando para a consagração aos Sagrados Corações de Jesus, Maria e José. Queria comentar um pouco esse último momento. E vocês sabem que eu tive esse problema de saúde, tive que ficar recolhido, um pouco mais forçado por causa da limitação de saúde. E nesse período que eu estive mais recolhido e pensando na minha vida de fé, uma das coisas que me veio é que eu deveria fazer com a comunidade, com o povo de Deus, a consagração a Nossa Senhora, a Nosso Senhor, pelo método do São Luís Grignon de Montfort. Devo confessar a vocês que eu já tinha lido algumas coisas do livro muitos anos atrás, mas nunca fiz a consagração. Eu estou fazendo também pela primeira vez a consagração no método. O método foi escrito por um grande santo, São Luís Grignon. São Luís Grignon, um homem de um amor muito profundo a Nossa Senhora. Eu convidei que as pessoas adquirissem o livro da Santa Devoção. Aqui em casa, graças a Deus, esse livro, o papai tinha, a mamãe tinha, e que criança assim, muito novo, eu cheguei a ler esse livro. Era um dos livros do papai, de fonte do amor que ele tinha a Nossa Senhora. De fato, esse livro expressa como uma pessoa tem um amor tão profundo e intenso à Virgem Mãe de Deus. Era um dos livros do papai, junto com as Glórias de Maria, de São Afonso de Ligório, e o outro do Movimento Mariano Sacerdotal, do Padre Gobi. O papai tinha umas fontes de devoção a Nossa Senhora que são consideradas riquezas da devoção à Virgem Maria. E, de fato, o papai tinha um grande amor a Nossa Senhora, como sempre a gente relata, tanto papai como mamãe. Então, assim, eu resolvi, então, retomar esse livro para poder fazer essa consagração juntamente com vocês. Na proposta de São Luís, ele comenta que deveria ter uma semana de autoconhecimento que nós fizemos. A gente pediu conhecimento sobre a nossa própria vida. Depois, uma semana de conhecimento do coração de Nossa Senhora. Uma outra semana do conhecimento de Nosso Senhor. Eu tive a liberdade, eu não quis mexer muito no texto, na proposta do santo, porque eu acho uma coisa indevida respeitar a proposta de orientação do santo, mas eu tomei a liberdade de acrescentar uma semana de conhecimento de São José. Então eu fiz também essa semana de conhecimento de São José, uma semana de conhecimento de Nossa Senhora e uma semana de conhecimento de Nosso Senhor. Digo para vocês, assim, partilhando a minha experiência, é que a semana de São José foi muito tensa. Acho que para mim foi o que aproveitei mais intensamente. A do autoconhecimento, a semana de São José. O do conhecimento de Nossa Senhora, ela pegou um pouco fogo já no final da semana. Eu percebi assim algumas luzes do Espírito Santo na semana de conhecimento de Nossa Senhora, rezando o terço. O São Luís, ele tem um outro livro, outra obra, que fala sobre o Santo Rosário, as rosas do Santo Rosário. E eu vou dizer um pouco para vocês que eu fiquei um pouco decepcionado com o santo, porque eu fui ler esse livro, eu esperava encontrar uma coisa totalmente diferente. Mas quando o santo vai falar lá sobre as rosas, de cada rosa que a gente oferece para Nossa Senhora, ele vai falando, que também é uma coisa muito bela, ele vai falando sobre a importância do terço. E eu queria muito, era a beleza de cada conta do terço. Então eu resolvi fazer isso. E como é que foi me inspirado na minha oração? De uma forma muito simples. Rezando, por exemplo, o mistério da Anunciação. Lembrar, assim, uma frase do Evangelho
pensar o anjo indo a Nazaré, aí era uma conta. O anjo saudando Nossa Senhora, outra conta. Nossa Senhora interrogando o anjo, outra conta. Então cada conta passou a ser um momento de reflexão do Evangelho. E digo para vocês que orando o texto dessa maneira, eu fui mergulhando na vida de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, naquele mistério com São José. Eu aprendi muito assim nas inspirações que vieram nas minhas orações. Então eu desejo também que vocês tenham tido uma semana maravilhosa com São José, outra semana maravilhosa com Nossa Senhora. A semana com Nosso Senhor, para mim, foi um pouco mais seca, mas eu senti muito que o Cristo pedia de mim era que eu deveria conhecê-lo mais nas minhas atitudes e de amor ao próximo, que confesso a vocês que é bastante limitado, mas que eu devo caminhar nessa linha de conhecer o Cristo nas atitudes de amor para com o irmão e perdão para com o irmão. Vi umas coisas bem exigentes, mas achei belo também que tenha vindo essa forma de inspiração para mim do conhecimento de Nosso Senhor. Mas essa semana que nós vamos ter agora é a semana para a nossa confissão geral. E eu desejaria motivar a todos a fazer uma bela confissão, que você pudesse se preparar essa semana, meditar. Algumas pessoas sugerem que a pessoa escreva os seus pecados, escreva só para você mesmo assim, para poder você se referir, para quando você marcar com um padre, procurar um padre, marque o dia que você vai fazer essa confissão, faça uma confissão bem feita, uma confissão geral da sua vida, para poder fazer esta consagração a Nossa Senhora, aos Sagrados Corações, no dia 8. Tem pessoas que não podem se confessar, porque estão numa situação irregular. Às vezes não tem o sacramento do matrimônio. Não impede que a pessoa faça uma oração pedindo perdão dos seus pecados, pedir a graça a Nossa Senhora para poder receber os sacramentos que precisa receber. Dito, uns dizem que quando a pessoa não pode fazer a confissão, fazer uma confissão simples, uma consagração simples, na esperança de poder fazer uma consagração total a Nossa Senhora. Mas essa consagração total, ela vai pedindo que a gente esteja com os sacramentos em dia. Mas é importante que a gente se consagre. Porque consagrar, a gente pode se consagrar mesmo numa situação irregular. Porque que é um consagrar? A gente se entregar a Jesus, Maria e José. E sempre a gente pode se entregar a nossa vida. E a gente vai se entregando para que cada vez mais a gente consiga viver mais plenamente no amor de Deus, no amor de Nosso Senhor, Nossa Senhora e São José. Então não impede que a gente, com uma dificuldade ou outra, a gente faça a nossa consagração e vá caminhando e melhorando essa consagração que a gente vai fazendo. O santo pede que essa consagração seja feita de uma forma mais solene, uma vez no ano, e que a gente vá repetindo de uma forma mais simples na vida. E escreva a consagração de próprio punho, assinada por um padre, como está no texto do livro. Que essa semana eu vou tirar a foto, mandar lá para a secretaria, quem quiser pedir o texto para escrever, e pede um padre para assinar a sua consagração. Agora, sobre a confissão, tantas coisas eu poderia dizer, mas eu desejaria motivar as pessoas a fazerem a confissão. Gente, é tão importante a confissão. Uma pessoa que tem realmente fé sabe que graça importante é morrer recebendo os sacramentos da igreja, receber a confissão, a unção dos enfermos e a Eucaristia, que é chamado viático, a última comunhão que a pessoa recebe. É uma grande graça. Então a gente precisa lutar para alcançar essas graças. Mas a gente receber a confissão no último momento da vida e nem se interessar pela confissão durante a vida, tanto faz como tanto fez. A gente já nesse tempo todo de pandemia, não é possível que a gente tenha ficado com o coração fechado, não tenha procurado a confissão, tanto sofrimento que a gente passou, tantas mortes que nós tivemos, e poderia ter sido um de nós poderia ter partido sem confissão.
Então a gente precisa aproveitar a oportunidade de saúde, de condição que a gente tem, de confessar. Nesse tempo de pandemia, um dos maiores sofrimentos que as pessoas tinham, pessoas que tinham fé, era de morrer sem ter a confissão. Graças a Deus que o Papa Francisco abriu essa possibilidade de fazer atos de penitência, o texto da misericórdia, por exemplo, para poder receber o perdão. Mas o sacramento é algo muito especial. Então, assim, a gente precisaria fazer um esforço de fazer uma boa confissão, de sair da nossa acomodação, pedir a graça a Deus. Senhor, por que eu não quero me confessar? Me ajuda a sair desse atoleiro, me ajuda, me dá a graça de me confessar, me ajuda a ter coragem de se confessar. Às vezes as pessoas não querem se confessar porque considera que é uma coisa humilhante. É humilhante mesmo. A gente chegar diante do sacerdote e dizer os podres da gente. Mas Deus se agrada de ações de humildade. Também eu, como padre, eu tenho que me confessar e tenho que chegar para um outro padre e dizer, tô assim, viu? Não tá legal, não. Não sei como é que os padres escutam a minha confissão. Vixe, Padre Marco, o negócio aí tá feio, viu? Como é que fica? A gente fica envergonhado de dizer os pecados da gente para o outro, mas a gente não está dizendo simplesmente para o padre, a gente está fazendo um gesto de humildade que Deus acolhe. E por que a gente confessa? Porque Nosso Senhor deu o poder para a igreja de perdoar. Quando Nosso Senhor morreu e ressuscitou, está lá no Evangelho de São João final, o Tomé não estava no meio, Nosso Senhor chega, as portas estavam fechadas, o Senhor chega e diz, a paz esteja convosco, soprou o Espírito Santo sobre eles e disse, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês não perdoarem serão retidos. Então, o Cristo foi que deu o poder para a igreja de perdoar os pecados. Está lá no Evangelho de São João. Não é uma coisa que foi inventada por nós padres, pela igreja. Quem acredita no Evangelho está lá. Agora, o Nosso Senhor não disse que era assim, que era para ir no padre e pedir perdão. A igreja aplicou diversos modos para aplicar esse perdão. Por exemplo, antes era assim, a pessoa ia na frente de todo mundo na igreja e contava os seus podres para pedir perdão. Aí a igreja viu que não dava certo, não deu certo isso. Vocês acham por quê? É preciso dizer por quê? Você acha que todo mundo tem maturidade de ouvir os pecados das pessoas? Claro que não tem. Eu imagino que deve ter dado muita fofoca. Vixe, olha aí o pecado daquele ali, não sei o que ele faz. Então, esse método foi parado. Mas não impede ainda que eu tenha feito uma coisa errada e chegue na comunidade e peça perdão à comunidade. Mas então a igreja mudou para o padre representando Cristo e a comunidade. A pessoa chegava, o penitente fazendo a penitência, o padre daria a absolvição. Mas a igreja só liberou uma vez na vida. E a pessoa esperava, quando tivesse para morrer, para se confessar. E quando é que a pessoa vai estar para morrer? Quando é a hora da morte da gente? Não se sabe. Também foi vendo que não funcionava dessa maneira. Até que uma caminhada na igreja, no Concílio de Trento, se chegou a essa fórmula da pessoa procurar o padre representando Cristo, indevidamente, a comunidade. A pessoa fazia o exame de consciência, apresentava os seus pecados, poderia o padre dar conselho, dava absolvição em nome da igreja, em nome do Cristo. E que coisa maravilhosa é a gente poder receber a absolvição dos nossos pecados. Gente, eu tenho pessoas que eu já confessei situações dramáticas. Pessoas mais de 30 anos sem se confessar, 35 anos sem confissão, porque fizeram coisas gravíssimas e não tinham coragem de se confessar e viveram com tormentos a vida inteira por causa das coisas erradas que fizeram. Quando se confessavam, era uma verdadeira libertação, um alívio, uma retirada do peso nas costas. E é isso que a confissão é retirar esse peso das costas da gente, tirar as coisas erradas da gente. Vamos supor aqui que você passe uns 3 dias sem tomar banho. Você acha que vai ficar legal? O cheiro vai ficar bom? Vamos dizer que você tenha suado muito, sujado muito, tenha passado 1 mês sem tomar banho. Você acha que a sua roupa toda misturada com aquele angu do seu suor,
Você acha que você vai estar exalando o bom odor? Pois também é assim a vida espiritual da gente. A gente, sem se confessar, mais de um mês, pessoal, mais de um ano, é como a gente passar um ano sem tomar banho da nossa alma. Então deve ter muita alma de gente por aí fedendo por onde anda. Às vezes a pessoa não percebe assim, mas a coisa espiritual acontece, é real. Nós precisamos nos lavar no sangue do Cordeiro. Nós precisamos nos lavar na absolvição. Nossa Senhora lá em Medjugorje, ao início das aparições, teve um fenômeno que aconteceu nas aparições que levou todo mundo da cidade para se confessar. O que foi que aconteceu lá em Medjugorje? Nossa Senhora apareceu lá e tudo. E nos primeiros dias as pessoas se perguntaram, será que era possível tocar em Nossa Senhora? Aí Nossa Senhora respondeu para os videntes que era, que as pessoas podiam estender o braço lá para onde ela estava e iam senti-la. Então o pessoal chegava lá perto, onde Nossa Senhora estava, tocava em Nossa Senhora e sentia assim, uma coisa elétrica, uma energia que passava, que ela sentia que estava tocando Nossa Senhora. As pessoas sentiam que tocavam de fato em Nossa Senhora. Acontece que cada pessoa que tocava em Nossa Senhora deixava Nossa Senhora suja. Ia ficando Nossa Senhora enlameada. A roupa de Nossa Senhora foi se lameando. Então, num determinado momento, Nossa Senhora sai toda enlameada e sobe aos céus. E os videntes estão vendo aquilo. E eles ficam impressionados com aquilo que estava acontecendo, no que eles estavam vendo. As pessoas iam tocando e enlameando Nossa Senhora. Depois eles foram querer saber o que era aquilo. Nossa Senhora disse que eram os pecados que as pessoas não tinham confessado. Os pecados que as pessoas não tinham confessado. Aquilo ali foi suficiente para levar a cidade inteira a se confessar. E a tal ponto que nós sabemos hoje que Medjugorje é um dos grandes centros de confissão no mundo inteiro, a céu aberto. Também tem tantos outros testemunhos que a gente poderia falar da beleza, da importância da confissão. Mas a confissão nos liberta do inferno. A confissão nos prepara para o céu. Nos diminui o tempo de purgatório. Então, assim, a gente... Vamos supor, vou fazer aqui uma comparação. Você está trabalhando, você é um trabalhador. Você é um trabalhador. E todo mundo que trabalha normalmente quer se aposentar. Então, dá um X de dinheiro, um percentual para a Previdência, né? Dá um percentual. E quando você chega lá na sua maior idade, na sua velhice, na sua fase mais idosa, você quer receber aquele dinheiro que você investiu. Você não iria... É impróprio que você viva sem se preparar para poder ter uma aposentadoria, para poder lhe proteger na sua velhice, na velhice. Porque senão você vai sofrer muito, vai penar muito, vai ser muito mais difícil. Então é prudente, é melhor que você se proteja, preparando esse tempo de aposentadoria. Eu comparo um pouco com a confissão, gente. Sabia que eu comparo isso com a confissão? A confissão é como uma preparação que a gente faz para nos proteger quando a gente chegar lá do outro lado, para evitar que a gente sofra muito. É impróprio que a gente viva acreditando na vida eterna e pensar que depois a gente vai viver na vida eterna sem ter se preparado para essa vida eterna, viver de qualquer maneira. Então, quem não se confessar, muito provavelmente vai sofrer muito mais do que quem se confessou. Quem se confessa é uma espécie de proteção na vida eterna que a gente recebe diante da misericórdia de Deus, porque é um sacramento, foi o Senhor que deixou. E se o Senhor deixou o sacramento, esse ministério de perdão dos pecados, é porque nós precisamos. Nós precisamos na nossa vida. Nossa Senhora disse que não tem ser humano nenhum que consiga viver mais de um mês sem ter que se confessar. É claro que a igreja pede confissão uma vez por ano, mas eu atendo isso que Nossa Senhora pede, pelo menos uma vez por mês, eu me confesso. E depois eu paro para pensar, meu Deus do céu, eu me confessava com certa frequência.
Mas não me confessava, assim, necessariamente uma vez por mês. Mas depois que eu comecei a atender Nossa Senhora, eu vi, é impressionante mesmo. Como dentro de um mês a gente faz, às vezes dentro de uma semana, a gente faz tanta coisa inconveniente. Às vezes só num dia. Tinha santos que se confessavam todo dia. Todo dia se confessava. Talvez a gente não chegue nessa situação assim de graça, mas é preciso. É preciso. Então, o que eu queria convidar vocês hoje, nessa semana de preparação, primeiro estou chamando a importância para a confissão. Porque tem gente que não se confessa. Tem gente que não valoriza a confissão. E porque não se confessa, não comunga e vai deixando e vai deixando. Gente, nós precisamos quebrar com esse esquema mental, espiritual que a gente está vivendo. A gente precisa responder à graça do Senhor. Eu digo para vocês, eu não queria assim dizer detalhes, mas me vem que essa consagração que nós vamos fazer aos Sagrados Corações vai ser o último ano de São José. É algo muito especial, é uma graça muito especial que a gente não pode perder. E também que a gente procure a confissão e peça arrependimento dos pecados. Porque a gente se confessa e volta, confessa, e a gente fica assim, às vezes, sem ter uma disposição interior. Não vou dizer que é dos outros, não, é minha mesma, acontece isso comigo. Quantas vezes eu peco e recaio, confesso, peco, confesso. Então a gente precisa pedir a disposição ao Senhor para romper com o pecado. Que essa semana que nós vamos procurar a confissão, que seja uma semana muito abençoada, muito maravilhosa, que a gente possa experimentar essa misericórdia de Deus, esse amor de Deus, esse perdão de Deus infinito nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.